Olá pessoal, tudo bem? Vocês conhecem o pâncreas? O pâncreas é aquele órgão que muitas vezes é esquecido pela gente, que só é lembrado quando surgem alguns problemas, no nosso corpo relacionado ao pâncreas. Mas presta atenção, é extremamente importante saber como manter o pâncreas saudável, porque o seu bom funcionamento é essencial para o bom funcionamento ali do nosso organismo. Então ela é uma glândula de 15 a 25 centímetros, localizada no abdômen, atrás do estômago, fica entre o baço e o duodeno. Faz parte do sistema digestivo e do sistema endócrino. É responsável pelo controle da glicose do sangue, através da produção de insulina, de produção de enzimas também que agem no processo de digestão dos alimentos. Então quando o pâncreas está doente, acontece ali uma deficiência na produção de insulina, e a glicose que deveria ser usada pelo corpo é eliminada pelos rins ali na urina, podendo causar o famoso diabetes. Então, por conta disso, é importante você saber como é a saúde desse órgão e como manter o seu funcionamento em dia. Então, eu separei aqui nesse vídeo 5 hábitos que você deveria adotar e que vão ajudar a manter a saúde do teu pâncreas em dia. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Cuidar do pâncreas é fundamental para a saúde geral de qualquer pessoa. Para isso, muitas vezes é preciso mudar o estilo de vida, adotar uma alimentação saudável, perder peso, às vezes eliminar o álcool da dieta e, é claro, banir o cigarro. A gente sabe que grande parte dos casos de câncer de pâncreas podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis e mudança do estilo de vida. Então, bora conferir nesse vídeo algumas dicas para cuidar do seu pâncreas e evitar futuras complicações. Fica comigo até o final do vídeo porque eu separei uma dica bacana para esse vídeo, tá? Mas vamos lá? Primeiro hábito que você deve ou deveria adotar. Não fume ou para de fumar agora, pessoal. Não é novidade para ninguém que o cigarro tem na sua composição mais de 4.000 substâncias tóxicas. Então elas penetram no organismo e acabam com a saúde da gente. Desestabiliza todo o sistema imunológico, agride os órgãos, deixa o corpo mais suscetível ao aparecimento de inúmeras doenças. O câncer de pâncreas é uma das milhares de doenças que as toxinas ali do cigarro podem dar. Os dados são de assustar, pessoal. Fumantes têm o risco de 2 a 6 vezes maior do que os não fumantes de ter câncer de pâncreas. Além disso, os outros problemas aí que o cigarro traz, que é câncer de pulmão, rim, fígado, bexiga. Então, parar de fumar também diminui o risco de desenvolver ali a pancreatite, principalmente se estiver associado ao consumo de álcool. Então, se você tem esse hábito, faça o possível para parar agora mesmo, pelo seu bem, pelo bem da sua família aí que tanto te quer bem, pessoal? Mas vamos lá, segundo hábito. Mas antes, você está inscrito no canal? Você já clicou no sininho para receber todas as notificações? Como eu digo, pessoal, são 2 vídeos toda semana que eu mesmo gravo, subo ele, edito, não terceirizo nada, ao trabalhão que dá. O que custa você clicar no sininho, se inscrever, clicar no sininho para receber todas as notificações? É assunto de saúde de graça, pessoal. Tem coisa melhor que isso? Mas vamos lá, segundo hábito, coma mais vegetais e evita ali aqueles alimentos processados. Tenho certeza que disso você não está surpreso, que eu estou cansado de falar. Consumo de vegetais, brócolis, couve-flor, repolho, a gente sabe que é benéfico ali para a saúde como um todo, mas também para o pâncreas. Além disso, comer legumes escuros, folhosos, como rúcula, nabo, agrião, também são ótimos alimentos e tem que fazer parte da tua dieta. Você pode comer tanto cru ou no vapor, vai ser bem nutritivo. Esses alimentos têm poderes antioxidantes e reduzem o risco de câncer. Então, você fazer esses ajustes, inserir esses alimentos na tua dieta, é muito importante e benéfico para a saúde desse órgão. Monta então na sua refeição legumes, frutas, grãos, carnes magras,
Para proteger o seu pâncreas, também é necessário evitar fritura, alimentos processados, aqueles ricos em farinhas refinadas, açúcar. Fuja então de batata frita, maionese, margarina, pão branco, refrigerante. Esses alimentos têm altas doses de gorduras que são extremamente prejudiciais para o nosso organismo. Também possuem ali muitas químicas, produtos tóxicos, que sobrecarregam órgãos como o pâncreas, os rins, o fígado. A gente sabe então que o câncer de pâncreas está totalmente ligado a uma má alimentação e ao consumo excessivo desses alimentos que são pouco saudáveis. Como o pâncreas processa grande parte da gordura que a gente ingere, também ocorre com essa alimentação o risco de ter mais pancreatite. Mas vamos lá, terceiro hábito, evite o consumo do álcool. Então, evitar o abuso de bebida alcoólica é fundamental para manter a saúde do teu pâncreas e evitar a pancreatite. O álcool é a principal causa dessa inflamação e poucas doses diárias já podem gerar ali alterações ali no tecido pancreático, tornando o tecido mais fibroso, atrofiado. O principal sintoma de pancreatite mesmo é uma dor abdominal, que ela está presente em mais de 95% dos casos. Geralmente a instalação da dor é súbita e está localizada aqui na parte superior do abdômen e pode irradiar até lá para as costas. O ideal então é que essa questão da bebida alcoólica, se possível, seja eliminada ali por completo, principalmente para quem já teve pancreatite alguma vez. Mas para você que não teve, tenta tomar ali no mínimo uma, se for mulher uma taça de vinho, se for homem até 2 taças de vinho. Não abusa, pessoal? Que o abuso, todo o excesso pode fazer mal. Você sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, Então, para você que daqui de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Piracicaba, Limeira, Jundiaí, Bragança Paulista, enfim, toda essa região pode vir ser atendido por mim aqui na Clínica Iana. E para você de todo o Brasil, eu faço atendimento via telemedicina. Mas vamos lá? Quarto hábito, diminuir a ingestão de açúcares. É difícil, eu sei, resistir a esses bolos, biscoitos, chocolate, doce. Mas o problema é na grande quantidade de açúcar dessas comidas. Então, hoje em dia, além dos alimentos processados, alimentos ricos em gorduras, também existem muitos que trazem na composição muito açúcar, aquele açúcar branco refinado. A OMS alerta que o ideal é consumir em média, ali 25 gramas de açúcar no máximo, não ultrapassando nunca 50. Mas o brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar por dia, quase o dobro, Pra você ter uma ideia, um copo ali de 350 ml de refrigerante já tem cerca de 40 gramas de açúcar. Quando há uma grande quantidade de açúcar circulando no sangue, o pâncreas ele é acionado para fabricar insulina para conseguir metabolizar esse excesso. Isso acaba sobrecarregando o nosso órgão. Quanto mais açúcar no sangue, mais ele libera insulina. Mas tudo tem um limite, pessoal? Então, quando isso ocorre, quando ele se sobrecarrega, você vai acabar tendo o que com o excesso da glicose? Você vai acabar tendo a diabetes. Então, quando esse limite é ultrapassado, a glicose vai sendo armazenada no fígado e nas células de gordura. Por isso, o que você vai fazer? Começa a fazer substituições saudáveis no seu dia a dia. Então, passa a tomar bastante água, comer frutas como laranja, kiwi, manga, morango, no lugar desses refrigerantes, no lugar desses chocolates. Alimentação é tudo, pessoal. Eu canso de falar, Mas vamos lá para o nosso quinto e último hábito, que também vai ser uma consequência da adoção de hábitos saudáveis de vida, Mantenha-se no peso ideal e perca peso se for necessário. Cuidar do seu corpo é fundamental para manter a saúde em dia de uma forma geral. Quando você está acima do peso, todo o teu corpo está sob pressão. Então, com o pâncreas não é diferente. A obesidade faz com que o corpo seja resistente à insulina. Logo, o órgão é forçado a secretar mais e mais insulina até ele ficar sobrecarregado. Logo, as células vão ficando fadigadas e com o tempo ele torna incapaz de secretar insulina, do jeito que eu falei antes, você vai virar um diabético. Mas se você já está nessa fase do pré-diabetes, o emagrecimento ele vai ajudar e muito a reduzir o risco de você virar um diabético no futuro. Pra você ter uma ideia, a cada quilo perdido ocorre uma redução de 16% no risco de ter diabetes. Olha aí quanta coisa.
Além disso, emagrecer também diminui o risco de desenvolver pedra na vesícula, que é uma condição que também pode levar a pancreatite. Então, quando você junta exercício físico com uma boa dieta, manter-se no peso, com certeza o teu pâncreas ele vai agradecer. Vocês estão me seguindo agora no Instagram, pessoal? Meu Instagram é o dr.iano. Eu quero ver todo mundo seguindo lá, tá? Vocês que já me seguem no YouTube, no Facebook, agora me sigam no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Mas finalmente, se você chegou até aqui, é porque está curioso para saber a dica extra para você conseguir cuidar do teu pâncreas. Né? Como você já viu ao longo do vídeo, quando o pâncreas está sobrecarregado, afetado por toxinas que a gente consome no nosso dia a dia, ele gera desequilíbrios hormonais, dificuldade na digestão de alimento, doenças inflamatórias e até o diabetes. Por isso o pâncreas ele tem que ser desintoxicado para continuar saudável. Então, durante um período, aumenta a ingestão de líquido no seu dia a dia. Ele vai renovar e desintoxicar o teu pâncreas. Nesse tempo, aumenta o consumo de frutas antioxidantes, como eu falei, né? Laranja, kiwi, manga, morango. E mais fácil, né? O aumento do consumo de líquido e das frutas pode ser feito através de suco, por exemplo. O suco de mamão, a linhaça também são uma ótima escolha. Então você pega lá, vamos pegar aqui um acaso, uma fatia de mamão, uma colher de linhaça em pó, pode ser em semente. Você pega ali um copo de água, coloca mais 3 amêndoas, bate tudo no liquidificador e toma todo dia de manhã. Assim você vai ter os nutrientes ideais para começar o teu dia e manter o teu pâncreas saudável. Alimentação e hábitos saudáveis são fatores que influenciam e muito na saúde desse órgão. Então fica atento aos sinais. Sintomas como diarreia, perda de peso, gordura nas fezes, dor abdominal, vontade de vomitar ali toda hora, pode ser que o teu pâncreas não esteja bem. O diagnóstico, é lógico, deve ser feito por um médico e a avaliação de cada caso ele tem que ser individualizado. Se tiver mais alguma dúvida sobre o assunto, você pode deixar aqui nos comentários, que através desses comentários eu vou fazer novos vídeos. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.